não se desfragmenta SSD. Ponto final. Ah, mas eu sou técnico de informática há 80 anos e sei lá, a gente desfragmentava, sei lá o quê. Tá, lá atrás, outro hardware com outro funcionamento completamente diferente de um SSD. Comparar um SSD com um HD é a mesma coisa que você comparar um abacate com uma TV OLED 4K, entende? Não faz sentido. Então vamos entender como funciona a desfragmentação de disco e o que isso significa. Dados fragmentados são exatamente o que o nome sugere, fragmentos. Conforme você salva músicas, vídeos, arquivos, todos esses dados eles ficam espalhados e misturados com outros arquivos e dados. Quando você realiza a desfragmentação, você reduz a quantidade de arquivos fragmentados, colocando os dados relacionados no mesmo local físico do disco rígido. Isso significa que o sistema vai pegar todos os arquivos que pertencem a um software e colocá-los juntos, ou então arquivos que pertencem a um determinado vídeo e colocá-los juntos. Com tudo isso organizado, fica muito mais fácil localizar os arquivos, o que de fato aumenta muito o desempenho do seu HD. A fragmentação ocorre no HD pela forma como os arquivos são salvos. Seu disco rígido possui, de fato, um disco metálico dentro dele, onde as informações são armazenadas de maneira mecânica. O disco rígido contém vários componentes, como o disco, o prato e conjunto de cabeçote. Os dados são armazenados usando domínios magnéticos na superfície do disco, e a unidade pode armazenar mais de 1 TB de dados por polegada quadrada. Isso é bastante coisa. A cabeça de leitura e gravação manipula a direção da magnetização do disco para gravar dados. Uma corrente é aplicada a uma bobina de fio na parte traseira da cabeça de gravação para criar um forte campo magnético que força os átomos a se alinharem com ela, transformando a região em um ímã permanente. Um dia eu vou gravar um vídeo mais aprofundado explicando o funcionamento do HD, porque é muito interessante, mas é bem mais complexo do que vocês imaginam, e o SSD é tão complexo quanto, tem até mecânica quântica envolvida no funcionamento do SSD, então é bem interessante. Agora vamos compreender basicamente o funcionamento de um SSD. O SSD, ou unidade de estado sólido, é feito totalmente com microchips e elétrons. Ele funciona de maneira totalmente diferente de um disco rígido, que utiliza a gravação mecânica. Esses microchips são memórias flash NAND. É a mesma utilizada em outros dispositivos, como pendrive, aí no seu celular, enfim, vários outros aí dispositivos usam esse tipo de memória. Vamos dar um zoom para uma visão nanoscópica de como isso funciona. Aqui podemos ver uma célula de memória individual chamada flash de armadilha de carga. Cada célula armazena 3 bits, prendendo diferentes níveis de elétrons em uma armadilha de carga. Poucos elétrons são representados como 1 e muitos elétrons são representados como 0. Outros níveis de elétrons presos têm diferentes designações de 3 bits. E uma vez colocado na armadilha de carga, os elétrons permanecerão presos ali durante anos. No entanto, quando a célula de memória é apagada, os elétrons são expulsos dali imediatamente. As células de memória são copiadas para atingir a capacidade de armazenamento de terabytes. Empilhar células de memória em 100 camadas aumenta a capacidade de armazenamento. Então imagina pilha sobre pilha, né? E uma estrutura ali que consiste em 40.000 colunas por 50.000 linhas, em 100 camadas. Agora imagina isso como uma planilha do Excel, onde cada valor pode variar de 0 a 7. Bom, vou deixar o vídeo aqui na descrição que explica isso daqui muito bem, muito mais a fundo. Há muitas outras coisas envolvidas aqui, mas o importante é compreender que esta memória pode alocar dados para qualquer célula a qualquer momento, sem uma limitação física. O disco não precisa girar em um sentido específico, uma velocidade específica, a agulha não precisa estar na posição exata para gravar uma célula. Tudo pode ser alocado de um lugar para o outro na memória de maneira completamente digital, e isso em uma velocidade absurda. Portanto, desfragmentar, além de ser completamente inútil no seu SSD, ainda pode danificar a vida útil deste hardware. Os SSDs ainda são dispositivos que precisam evoluir muito, tá? São muito instáveis, o que explica, né? Porque existem muitos HDs. Eu até fiz um vídeo explicando por que algumas empresas, na verdade, a maioria das empresas ou todas, preferem
usar HDs ao invés de SSDs. O HD ainda é amplamente utilizado em vários setores por motivos óbvios, e eu vou deixar aqui no card, caso você queira ver esse vídeo, é bem interessante, lá eu explico mais a fundo sobre isso. A desfragmentação é uma ferramenta feita para HDs. Se você desfragmentar um SSD todos os dias, isso vai reduzir significativamente o tempo de vida útil, porque vai chegar algum momento ali em que você não poderá gravar mais dados. Isso ocorre porque quando você aloca dados várias vezes para essas armadilhas de elétrons, chega um momento em que você não consegue preencher mais. Tá? Não existe deletar dados, é só sobreposição, então chega um momento que não tem mais espaço para você armazenar mais nada, tá? Então chega um ponto em que a gravação é completamente travada, não tem como gravar mais nada. É por isso que SSDs não costumam durar tanto tempo assim. Eles duram ali entre 3 a 5 anos, é muito pouco comparado aos HDs. Então chegará um momento em que você simplesmente não vai gravar mais dados. Embora você possa ali ler os dados, a leitura ainda vai estar ativa, vai ser impossível você gravar mais dados. No entanto, eventualmente ele vai parar de funcionar muito mais rapidamente do que o seu HD. Isso não significa que o SSD não tenha ali uma tecnologia para organizar esses dados. É por isso que é importante habilitar o Trim, que aloca os dados ali, identifica blocos que possuem dados inválidos e faz a organização de maneira automática. Identifica erros, ele faz toda essa gestão. No Windows, o Trim já vem habilitado por padrão e você não precisa se preocupar com isso. Talvez você vá lá e dá uma olhada, mas você já vem habilitado por padrão. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos explicando mais a fundo o funcionamento tanto dos HDs quanto dos SSDs e também sobre a desfragmentação, como isso funciona. Existem vários artigos sobre isso também que você pode verificar aí na internet, eu vou deixar alguns aqui na descrição para você, mas o ponto é, não desfragmente o bendito do SSD, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Faz tanto tempo que eu falo isso, mas sempre vem meia dúzia de técnico de informática falar que não, tem que desfragmentar sim. Eu fico pé da vida com isso. Também não significa que se você desfragmentar aí o seu SSD eventualmente, que vai explodir o seu computador ou coisa do tipo. Não vai acontecer nada demais. Você até pode desfragmentar o seu SSD eventualmente, mas isso não vai otimizar nada, não vai servir de nada e não vai fazer nada. É inútil, né? Mas se você fizer isso eventualmente com uma certa consistência, com o tempo isso vai danificar e vai danificar muito, tá? O funcionamento e a vida útil desse hardware, porque o SSD não se desfragmenta e ponto final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está pensando em comprar um SSD, com certeza você vai gostar desse vídeo aqui, ó, que está aqui no final, porque lá eu mostro SSDs top de linha para você. Ou se você já tem um SSD e quer saber como otimizá-lo, de fato, sem ter que desfragmentar, com dicas úteis que não seja desfragmentar, esse vídeo aqui vai ser extremamente útil para você, então clica aí e nos vemos lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui no final, comenta aí, desfragmentar SSD é coisa de doido, porque assim eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui no final e automaticamente você ganha aí um coraçãozinho no seu comentário. Só quem comentar isso vai ganhar coraçãozinho. É isso. Forte abraço. Tchau, tchau.